Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje eu vim aqui bater um papo com vocês, com cada um de vocês e começar o vídeo assim, né? Com olá, meus amores, tudo bem com vocês? Porque eu sempre faço esse bordão, então hoje não poderia ser diferente, mas hoje é um vídeo atípico, quero só bater um papo com vocês mesmo e contar um pouquinho sobre mim, do que aconteceu, contar uma bênção que eu recebi da parte do Senhor. Depois de muitos meses de deserto, né? Muitos meses muito difíceis que eu passei. Acho que eu cheguei a comentar alguns vídeos atrás que a minha situação de saúde não estava muito bacana. E daí, depois de muitos meses, eu queria esperar receber esse papelzinho aqui. Esse papelzinho aqui, tão pequenininho. E, gente, assim, foi um ano muito complicado. Isso daqui é só a quantidade de ultrassonografias que eu bati. Tem essa, aí tem essa, aí tem essa, aí tem essa. Tem mais uns 3 envelopes desse com ultrassonografias que eu fiz pelo SUS. Aí eles entregam nesse envelopezinho. E muitos outros exames que eu fiz. Por que fiz esses exames? Por que eu sumi? Porque eu não estava legal de saúde, pessoal. Desde dezembro do ano retrasado, 2023. No finalzinho do ano de 2023... comecei um longo processo na minha vida, uma longa jornada. Eu não fazia ideia das coisas que eu haveria de passar, mas louvado seja o nome do Senhor, porque esse último exame que eu tô aqui na minha mão, que eu tava esperando sair, e acabou que eu demorei pra caramba pra gravar pra vocês, mas agora eu tô vindo aqui gravar pra dizer que mesmo diante desse deserto todo que eu passei na minha situação de saúde, mais de um ano que eu passei, né, tipo, em muitos médicos, e muitas investigações de médico para médico, e o médico me jogava para outro médico. Passei por muitas fases, mas eu quero te dizer que vale a pena esperar no Senhor, vale a pena confiar. Às vezes vai dar medo, eu senti muito medo, mas afinal, o que eu tive? Eu tive, gente, uma linfonodomegalia. Nome feio e estranho, né? Mas linfonodomegalia são ínguas. Sabe quando você fica com a garganta inflamada, ou dor de ouvido, ou dor de dente? E aí já apareceu em vocês? Tipo como se fosse o pescoço inchado, daí apareciam umas bolinhas, você bota a mão, você sente. Eu tive isso em dezembro do ano de 2023. Não sei se é novembro ou dezembro, eu nem lembro mais, mas foi no finalzinho do ano. E ali começou a minha saga, porque passou-se a primeira semana, não sumiu. Eu já botei a mão, já achei estranho. Aí dando 2 semanas que tinha aparecido isso no meu pescoço, né, que eu senti... Aí eu procurei um médico, mas procurei por conta própria fazer um exame, não fui numa consulta, porque senão ia demorar mais, eu tava já apreensiva. Porque eu comecei a botar no Google e fiz essa besteira, não façam isso, mas embora eu faça também, então vou ser hipócrita dizendo pra vocês não fazerem. Porque eu sou assim, eu faço, entendeu? Eu fico pesquisando tudo, eu sou muito curiosa, não consigo, né, enfim, esperar muito tempo, então eu vou lá e fico pesquisando todas as possibilidades, o que é bom, porque... isso me gerou um conhecimento bem vasto até para uma pessoa leiga, porque eu já pesquiso de tudo, não só nessa ocasião, mas em tudo que aparece, no meu filho, em mim, no meu esposo, eu tô pesquisando tudo, todas as possibilidades e vejo vídeo, enfim. E aí eu comecei a pesquisar e vi que poderia ser nada e poderia ser alguma coisa. Nada caso sumisse, alguma coisa caso continuasse. E ali eu já senti um peso no meu coração, mas eu falei, não, vai sumir. Fui no médico, fiz a ultrassonografia e de fato tinha uma íngua, mas ele falou, vai sumir em 2 semanas. Tô tentando resumir ao máximo. Vai sumir em 2 semanas, no máximo 1 mês. Se não sumir em 1 mês, daí você volta aqui que a gente repete o exame, tá? Latição de cachorro. E o que aconteceu, pessoal? Passou-se 2 semanas, passou 1 mês, passou quase 2 meses. E não tinha sumido, e o pior, tava começando a perceber que tava do outro lado também. O que me deixou muito apreensiva, porque nas pesquisas que eu fiz no Google, tava aparecendo que isso poderia ser algum sintoma infeccioso, alguma infecção que o meu corpo estava combatendo, ou poderia ser também algo maligno, tipo, tinha linfoma de Hodgkin, que é um câncer de sistema linfático, e adivinha, ele geralmente aparece na 2ª década de vida. A 3ª década, de 20 a 30 anos, são as taxas mais altas desse tipo de câncer. Lembra do câncer do Reinaldo Gianecchini? Aquele câncer que ele teve? Ficou muito famoso o linfoma por conta disso. Mas se não me engano, do Gianecchini não era linfoma de Hodgkin, era não Hodgkin. Tem essa diferença, mas
Enfim, é tudo maligno. Aí eu já fiquei bastante preocupado porque eu estava dentro dessa faixa etária, né? Segunda década de vida, de 20 a 30 anos, é onde tem o pico dessa doença. Aí eu já fiquei muito apreensiva e fui no médico de novo por conta própria. Ainda não tinha pesquisado o médico, só o médico que faz ultrassonografia. Aí ele fez a ultrassonografia de novo, porque eu já tava sentindo que tava com mais linfonodos aumentados aqui, que tinha passado pro outro lado. Aí ele fez de novo a ultrassonografia e desta vez constava que eu não tinha um linfonodo aumentado. Eu tinha, se não me engano, era 11. Eu vou pegar aqui até pra dar a informação certa. Achei, pessoal. Eu já tinha 10 linfonodos aumentados na região cervical. Não era 11, era 10. Eu quase acertei. 10 linfonodos aumentados na minha região cervical, ou seja, no meu pescoço. Já tinha de um lado e já tinha do outro. Eu achava que tinha 3 aqui e 1 aqui. Era o que eu tava sentindo, mas já tinha 10. E aí vocês já viram, né? Porque no caso do linfoma, que é o que eu mais fiquei com medo, os linfonodos eles vão aumentando, começam no pescoço, geralmente, aí vai pro outro lado, aí depois eles descem, vão pra axila, vão pra região do mediastino, e quando já está no estágio 4, que é um estágio muito avançado, aparece também na região da virilha. Então, tipo, eles vão aumentando no seu corpo. E graças a Deus, já adianto que não foi o meu caso, por mais que eu passasse por muitos médicos que falaram que poderia ser linfoma de Hodgkin. No caso de Hodgkin, por conta da idade, né? Esse era a suspeita. Embora eu também passei por outras suspeitas, piores ainda do que essas. Se é que tem como dizer que era pior. Tem como dizer que era pior, porque era realmente muito pior. Então eu passei por muitos médicos, muitas investigações. Algumas vezes eu fui tratada no SUS. Na maioria das vezes, na maior parte das vezes. Então, como é no SUS, eu não tinha como ter um médico fixo para cuidar do meu caso. Então, eles sempre me empurravam para outras especialidades. Fiz, gente, inúmeros exames de sangue, muitos exames de sangue mesmo. Muitos exames específicos de sangue. Bati raio-x do tórax para ver se tinha alguma coisa na região do mediastino. E louvado seja o nome do Senhor, né? No final do ano passado, metade do ano passado, o meu esposo, ele mudou de trabalho e com isso a carência do plano de saúde já tinha passado e eu podia usar o plano de saúde. O que fez com que tudo fosse muito mais rápido, mas mesmo assim, gente, mesmo quando eu tava só pelo SUS, o Senhor enviou pessoas para me ajudar, assim, pessoas incríveis. Então, assim, tira isso pra você, no meio do deserto, o Senhor vai providenciar pra você as coisas. Ele não vai deixar você passar sozinho. E no final desse vídeo eu quero falar uma coisa pra vocês, uma coisa muito importante. Então fica até o final que eu vou falar uma coisa pro seu coração com relação a isso. Mas no meio do processo, o Senhor foi providenciando, o Senhor enviou médicos, gente, pra me ajudar. Uma médica em especial no hospital público aqui na minha cidade, que ela olhou pra mim e falou assim: olha, eu vou te ajudar, vem aqui amanhã, só preciso que você arranje um pedido médico, porque eu preciso te atender com pedido, senão eu te atendia sem, mas não posso, vai me prejudicar. Arruma um pedido médico pra amanhã, que amanhã eu tô aqui e amanhã eu vou te atender, pra gente fazer outro exame em você. Então, assim, ele enviou pessoas que se apegaram a mim, pessoas que me ajudaram demais. Teve meu tio que conseguia consulta através de vereador que ele conhece. Teve um filho de uma irmã da igreja também. Poxa, eu nem sei como agradecer tanto essas pessoas. Sabem, pessoas que Deus vai enviando pra ajudar? Então, no meio dessa trajetória toda, pessoal, eu posso dizer uma coisa pra vocês. O Senhor vai estar com vocês até o final. Ele não vai largar a mão de vocês nunca. Vocês podem ter certeza absoluta disso. E aí eu já cheguei, gente, até estar numa sala de uma cirurgiã. Porque eu fui encaminhada também pra fazer biópsia. Porque teve uma médica que me encaminhou pra biópsia. Fui pro hospital de Duque de Caxias, Moacir do Carmo. Fui para esse hospital para poder marcar a minha cirurgia, porque a cirurgia para essa região não pode ser por aquela agulha, por punção. Precisava cortar e retirar um linfonodo inteiro para fazer a biópsia, para saber se o que eu tinha aqui, inclusive ainda tem volume aqui, eu ainda sinto, para saber se era maligno ou benigno, então só pela biópsia mesmo. E nessa sala de cirurgia, a médica simplesmente virou para mim e falou assim: não vou te operar. Não agora, eu preciso que você passe por um outro médico agora, vou te encaminhar para um outro médico e você vai ver primeiro com esse médico e depois você vai voltar aqui pra gente fazer essa cirurgia. Aí eu, descansei meu coração. Naquele dia passei, né, pela indicação dela, pelo outro médico,
E, gente, muitas coisas já aconteceram. Se eu ficar contando aqui detalhe por detalhe, o vídeo vai ficar gigantesco. Mas, em resumo de tudo, chorei muito, perguntei muito a Deus por que isso estava acontecendo comigo, o que Ele queria de mim, o que Ele queria me ensinar através disso. E hoje eu posso dizer uma coisa pra vocês, eu sou grata ao Senhor, eu não poderia ser mais grata ao Senhor, porque no meio do processo todo eu pude ver Deus em tudo. Eu até coloquei um vídeo aqui no canal e lá no Instagram também, falando de uma das experiências que eu tive fazendo esse examezinho aqui pequenininho, que tá aqui na minha mão, que é o mais importante que eu tava esperando pra gravar esse vídeo pra vocês, que seria algo mais sólido que eu teria pra poder vir relatar finalmente o meu caso pra vocês, que eu preferi ficar quietinha na minha, não falar nada. Ninguém sabia, gente. Só a minha família que mora comigo sabia, de meus pais. Fora isso, eu não contei pra ninguém. Eu queria passar esse momento quietinha na minha, sabe? Eu não queria que ninguém ficasse perguntando. Algumas pessoas da igreja também sabiam, mas eu não fiquei falando nada. Enfim, eu queria que fosse um momento pra eu entender o que Deus estava querendo de mim. Chorei muito. Tinha noites que eu deitava na cama que parecia que não ia acabar. Mas por que a gente chora? A gente chora porque a gente tem medo. Pessoal, a gente é ser humano. Então a gente vai ter medo das coisas, das situações. Eu sou uma pessoa que tem muito medo de sangue. Sou muito sensível com relação a isso, nessa área. Eu ficava pensando, meu Deus, se for uma coisa mais grave, eu tiver que passar por um processo difícil. Só que aí, pessoal, começaram a acontecer coisas assim tão sobrenaturais na minha vida. Deus foi cuidando de cada detalhe com tamanha perfeição, sabe? As experiências que eu contei, né, naquele último vídeo, não foi nada perto de tudo que o Senhor fez por mim durante todo esse deserto. Eu tive experiências muito profundas com o Senhor. Uma delas foi o Senhor me ensinando a orar da maneira correta, que eu ficava com dúvida. Porque eu olhava o pessoal orando, muitas pessoas orando ao longo da minha vida, e eu via pessoas, por exemplo, que falavam assim, eu não aceito isso, tá repreendido em nome de Jesus. Aí o Senhor me ensinou através desse deserto, quem somos nós para não aceitar algo que o Senhor permitiu na nossa vida? Vê o caso de Jó. Você em nenhum momento vai ver Jó virando para Deus e orando a Deus falando assim, eu não aceito o que o Senhor está fazendo comigo. De jeito nenhum. Olha para Jesus, olha para Cristo. O tempo inteiro que ele ia fazer os milagres, ele ia realizar os milagres, ele orava a Deus primeiro, sabe? Ele estava para ser crucificado e ele vira para Deus, o Pai, e ele fala assim, eu tô com medo, se possível afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Então, não é a nossa vontade que tem que ser feita. Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, né? Sobre oração, para um tipo de oração que a gente nunca deve fazer. E foi no meio desse processo que o Senhor me mostrou isso. Foi no meio desse processo que eu realmente aprendi a descansar no Senhor, por mais contraditório que isso pareça, né? Quando o mar estava agitado, foi quando eu realmente aprendi a descansar no meio das ondas. Assim como Jesus fez, eu aprendi a descansar no meio das ondas também. Eu vou só abrir aqui a porta, porque a panqueca tá chorando, querendo sair. E, inclusive, pessoal, tinha um louvor que o Senhor falava muito comigo, que falava assim, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, me fiz exclusivo só pra ti, somente pra tua glória. Então, eu comecei a orar a Deus, dizendo assim, Senhor, se o Senhor quiser me levar, o Senhor nem precisa dessa doença pra me levar. O Senhor pode me levar de qualquer forma, porque na hora que eu tiver que estar contigo, eu vou estar contigo. Então, por que o meu coração tá aflito? Tá entendendo que não faz o menor sentido a gente ficar afligindo o nosso coração por causa de bobeira, gente? Isso é bobeira. Sim, é bobeira. É uma situação de saúde, mas a gente afligir o nosso coração com Deus que a gente serve por conta disso, isso é bobeira. Eu aprendi com Deus isso, sabe? Que a gente precisa descansar o nosso coração porque Ele sabe exatamente o que a gente vai passar, o que a gente vai enfrentar, tá tudo no controle dele, não fugiu do controle do Senhor. Então o Senhor me ensinou a descansar, literalmente, no meio das ondas. No início eu chorava muito, eu ficava muito abatida, principalmente com as coisas que alguns médicos falavam. Inclusive com uma das desconfianças que eles tiveram, que era pior do que o linfoma. Aí eu ficava muito, triste, né? O nosso coração se entristece, é comum. Mas ao mesmo tempo o Senhor me dava uma esperança muito grande. E aí eu pensava também, orava ao Senhor, Senhor, se o Senhor me quer também num hospital, eu creio que vai ser pra tua glória. Eu preciso falar do teu amor lá, eu preciso falar de Jesus, eu preciso levar o teu evangelho pra lá, eu preciso falar das coisas que o Senhor já fez comigo pra outras pessoas também, preciso levar esperança pra outras pessoas. Então se o Senhor me quiser lá dentro, aí que veio esse louvor, né? Eis-me aqui, estou disponível, venha me usar.
me fiz exclusivo para ti, eu nasci para tua glória. Claro que tinha alguns momentos que a minha oração mudava, que eu falava assim: Senhor, acaso o pó te louvará? Acaso a sepultura te dará glória? Como diz o salmista. Tinha vezes que eu fazia um drama para Deus e eu orava dessa forma quando o medo estava muito grande. Mas, gente, eu tive tanta experiência com Deus, sabe? Tanta experiência com o Senhor, que eu nem sei contar aqui. Mas como esse vídeo já tá muito grande, só para vocês saberem, cada um que se preocupou comigo, que me mandou mensagem aqui no YouTube, comentários, né, falando: Miranda, não desiste, porque, sabe, você fez parte do início da minha conversão. Miranda, a gente sente falta de você, você é bênção. Então, assim, todos esses comentários mexiam muito comigo, eu até chorava, sabe, de ver esses comentários. Mas eu realmente precisava me restabelecer, sabe? O pessoal precisava desse momento para eu passar com Deus, para eu entender o que eu tava passando. E aí, pessoal, em todos esses comentários, eu sentia que era o Senhor falando comigo, sabe? Através de vocês. Não só nesse momento que eu tava passando que era difícil, mas em muitos momentos, assim, da minha vida, quando eu tava lançando o vídeo continuamente, vinham uns comentários, assim, que vocês nem sabem, mas era o Senhor falando através de vocês. Vocês não tinham ideia, mas era o Senhor falando. Então, muito obrigada por cada um que se importou, que se preocupou comigo. Posso dizer pra vocês que agora eu estou bem. Eu ainda não levei o resultado desse exame aqui pro médico, ainda não retornei com o médico. Deu um probleminha no plano de saúde, então a gente está esperando resolver para poder marcar com o médico de novo e retornar. Mas, como uma boa leitora do Google, eu já vi que no exame deu bom, gente. Não deu ruim, não, sabe? Eu já vi que o meu exame foi positivo para a glória de Deus. Não foi encontrado calcificação no meu pescoço, na minha região cervical, que é uma coisa maravilhosa do Senhor. No raio-x do tórax também não foi encontrado nenhuma calcificação, nenhum nódulo. Então isso é uma coisa muito positiva também. Ler no Google deixa a gente um pouco desesperado, mas também tem suas partes boas. A gente aprende a interpretar muita coisa. Então eu faço isso, né? Não aconselho, mas eu faço. E aí eu preciso voltar no médico agora, mostrar todos esses exames. E ainda tem uma outra etapa na minha saúde que eu preciso concluir. Tô fazendo um acompanhamento que o médico me indicou a fazer. Inclusive eu tenho que fazer um outro exame agora nesse início do ano, que eu tô só esperando o plano liberar pra eu fazer. E só falta essa parte, sabe? Ser concluída pra eu poder ficar 100% bem. E mais uma vez eu quero agradecer a Jesus, sabe, por isso. E o que eu ia dizer pra vocês, gente, já no final desse vídeo, que já tá gigantesco, eu nem sei quanto tempo já deu aí, mas o que eu queria dizer pra vocês é que não importa o momento que você esteja passando, enfrentando. Pode ser em questão de saúde, como o meu caso foi, durante muito tempo, mais de um ano, eu passei com problema de saúde. Pode ser outras questões na sua vida, sabe? Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando o Senhor te coloca no deserto, Ele não vai te colocar no deserto pra tu ficar lá sozinho. Primeiro que Ele quer, sabe, passar junto contigo ao teu lado. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te decepcionar. Ele vai te dar, sabe, muitos aprendizados. Eu aprendi muita coisa com o Senhor durante esse período que eu passei, sabe, difícil. E uma outra coisa que eu quero te dizer também, o fato de você servir ao Senhor, porque teve uma pergunta que meu pai fez pra mim, que me fez refletir sobre isso. Os meus pais não moram aqui perto de mim, mas eles vinham pra poder me visitar, por conta disso, né, principalmente. E meu pai virou pra mim, aí meu pai e minha mãe ficavam chorando, e aí eles viraram pra mim, e meu pai, né, virou pra mim nesse dia e falou assim: ah, filha, mas por que você... Porque logo você ficou com esse problema e tal, e na época a gente tava super preocupado. Aí eu fiquei refletindo sobre isso. Eu até falei pro meu pai: pai, justamente comigo, tem que ser justamente comigo, porque tem um propósito nisso tudo que tá acontecendo. E aí isso me fez refletir e chegar a uma conclusão, que eu já sabia, mas é bom a gente sempre refletir. Não é porque a gente serve ao Senhor, não é porque, sabe, a gente tem um relacionamento com Cristo, que a gente vai ter só coisas boas. O sol cai sobre os justos e sobre os injustos. Então não é porque eu sirvo a Cristo que eu não vou adoecer, porque o meu corpo é de pecado. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Você aceitar Cristo não significa que você vai ser imune às doenças, não significa que você vai ser imune aos problemas, mas significa que o Senhor vai estar contigo em todas as etapas. Não significa que você não vai passar pelo processo, mas significa que o teu processo vai ser diferenciado, cara. Porque tu vai ter o Deus dos deuses, o Rei dos reis ao seu lado.
E Ele vai te dar experiências lindas ainda de presente no meio do caminho, como foi o meu caso. Eu vivi experiências, assim, muito sobrenaturais com o Senhor, sabe? Chorei muito de preocupação no meio disso, mas também chorei muito de alegria aos pés do Senhor. E ao final, assim, desse processo, eu já tava, sabe, tão tranquilo, o Senhor me tranquilizou tanto. No início eu tava com o coração pesado, o medo batia às vezes, porque é inevitável em alguns momentos. Mas em outros ali, na maioria dos outros momentos, o meu coração tinha uma paz tão grande, porque eu sabia que se o Senhor me levasse, eu ia estar com Cristo. Se Ele me deixasse, seria para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor, Ele me deixou, né? Não foi dessa vez, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mesmo que se eu tivesse doente também, não significa que a gente ia morrer. A gente ia tratar, e o Senhor ia estar lá também. Ia estar lá cuidando de mim em cada detalhe. Eu ia continuar tendo experiências com o Senhor lá, onde quer que Ele me levasse. Mas não significa, pessoal, que só porque você é cristão, que você serve a Deus, segue a Jesus, que você não vai ter nada. Muito pelo contrário. Muitas vezes, justamente quando você segue a Cristo, que você vai ser mais provado, né? Porque Deus precisa saber qual é o seu caráter. Então, muitas coisas vão acontecer justamente para isso. Ele vai te ensinar no meio do processo. Então, assim, pessoal, descansa no Senhor, o seu coração, não importa o que você esteja passando, enfrentando. Descanse na tempestade. Aprenda com Cristo a descansar na tempestade. Inclusive, essa foi uma passagem que sempre falou muito ao meu coração também durante esse processo, né? Onde Jesus acalma a tempestade. Por que Jesus estava dormindo no meio de um grande temporal, com o barco balançando para lá e para cá? Vocês acham que isso foi proposital ou não? Claro que foi proposital, gente. Ele queria nos ensinar que nós temos um Pai, que basta nós orarmos ao Senhor e que vai ficar tudo bem. O barco pode estar balançando, pode estar tendo tempestade, não importa. O Senhor está contigo, Ele vai ser contigo até a consumação dos séculos. Foi isso que Ele prometeu. Então é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Uma atualização aí do que eu tive de problema de saúde. E a notícia boa, pessoal. Finalmente saiu o meu último exame, que foi a tomografia, que eu estava esperando tão ansiosamente para sair antes, para gravar para vocês. Já tendo um posicionamento, que esse é um exame muito importante. Não sei quais etapas virão agora, vou mostrar para o médico. E tem uma outra coisa que eu preciso tratar também. Mas, acima de tudo, o Senhor está no barco. O Senhor está presente. Isso é motivo da gente se alegrar e confiar no Senhor. Hoje meu coração está descansado, porque quem guerreia as minhas guerras é o Senhor. Se Cristo comigo vai, eu irei. Eu não temerei, com gozo irei, porque comigo Ele vai. Tem uma parte dessa canção que, inclusive, quando eu estava fazendo as primeiras ultrassonografias, esse louvor é da harpa, para quem não conhece. Aí teve vários momentos que eu ficava com esse louvor na cabeça, e um deles foi quando eu fui entrar para fazer a ultrassonografia e eu vi que o médico estava achando muita coisa que não devia estar achando. Nessa segunda ultrassonografia, que foi achado 10 linfonodos no meu pescoço. O tempo inteiro naquela sala gelada, esse louvor começou a brotar no meu coração, que dizia assim: se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. E aí o louvor vai continuar, até indico que você ouça, que é um louvor maravilhoso. Eu ouvia de uma menina, uma versão de uma menina aqui no YouTube, que tem uma voz muito linda, então eu ouvia sempre na versão dela. E esse louvor, nossa, ele brotava no meu coração o tempo inteiro. Porque eu sabia que para onde o Senhor quisesse me levar, eu iria com Ele. Eu não temeria, o Senhor me ajudaria a passar por cada etapa. E é isso, pessoal, não tema, o Senhor está contigo. Tá com medo por causa de quê? Não faz o menor sentido esse teu medo. Porque o Senhor sabe exatamente o que é melhor para você. Você é filho, você não é qualquer pessoa, você é filho. O Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando da sua família, da sua casa. Só descansa no Senhor e confia que, independente do processo que você estiver passando, o Senhor vai te dar o melhor. O Senhor vai ser contigo. Só permanece fiel até o fim. Confia no Senhor. Você vai ter ainda várias experiências de brinde para você colecionar aí ao longo do teu deserto. E depois do deserto vem o quê? A bonança. Depois do deserto vem a paz. Sabe? Depois da tempestade, né, vem a bonança. Até falei errado. Depois da tempestade vem a bonança. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. E a alegria chega, pessoal. A paz chega. Louvado seja o nome do Senhor. Não fui encontrado nada no meu pescoço, nada maligno. O que é isso aqui? Eu não sei. Mas eu sei que meu Senhor cuidou de mim, em cada detalhe, e Ele não me abandonou, Ele estava lá comigo, e agora meu coração está muito mais leve, muito mais tranquilo, para a glória do nome do Senhor. E lembre-se, não importa o que você está passando, o Senhor está aí do seu lado, te carregando no colo.
E quando você tiver medo, não se culpe por você ter medo, porque medo é normal. Mas entrega diante do Senhor e seja verdadeiro nas suas orações. Senhor, eu estou com medo disso, disso e disso. Sabe, Senhor, me ouve, acalma meu coração, acalma a tempestade que está no meu interior e me faz descansar, me ensina como o Senhor a descansar. O Senhor estava no meio de uma tempestade, o Senhor estava dormindo, como isso é possível? O Senhor vai te ensinar como fazer isso, Ele me ensinou a como fazer isso e Ele vai te ensinar também, tá bom, pessoal? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus. Se Deus quiser, eu vou postar mais vídeos daqui em diante, vou só me organizar aqui em casa para postar vídeos com mais frequência para vocês. Afinal, a gente tem muita coisa para falar do que está acontecendo aí em 2025, tá bem complicado, né? Nós temos um cenário muito difícil, temos muito a falar aqui no YouTube, então vocês podem ter certeza que eu vou voltar a gravar vídeos sim, vários conteúdos, principalmente escatológicos, porque esse é aqui que onde está o meu coração, né? Na escatologia. E a gente vai falar, né? Sobre alguns cenários das coisas que estão acontecendo, então aguardem, Miranda Fala não acabou. E orem por mim, porque ainda falta uma outra etapa para eu passar. Mas eu tô descansando no Senhor, sem ansiedade, sem nada disso. Porque o Senhor sempre cuidou de mim, Ele demonstrou mais do que nunca que Ele cuida de mim, que Ele é por mim. Tá bom, pessoal? Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!